Olá, terceiro ano, como estão? Eu espero que todos estejam bem. Sou o professor Elber e estou aqui hoje gravando um vídeo que cumpre duas finalidades. A primeira parte do vídeo eu vou explicar como será o fechamento das notas do primeiro bimestre. Como vocês já sabem, o primeiro bimestre já está finalizando dia 9 de abril. Então eu espero já ter as notas prontas a partir do início da semana que vem. A segunda parte do vídeo vai tratar da correção do trabalho que vocês fizeram de propagação de calor. Acho importante ter essa correção para que vocês possam ter uma retroalimentação do trabalho que vocês estão realizando. Como corrigir a questões em sala de aula, gente? É a mesma coisa, tá? É importante que vocês vejam o vídeo e se ainda tiver alguma dúvida que persista, enviem a dúvida a partir de uma mensagem e eu estarei respondendo, seja por meio de mensagem ou mesmo gravando um vídeo. Tudo bem? Vamos para a primeira parte então do vídeo, que é a nota. Bom, vocês têm uma prova única comigo. É uma prova, vou chamar de P. Tá? Não sei qual é o nome técnico, mas é uma prova única. Acho que é uma prova por frente. Vocês têm 3 frentes e nós estamos na frente 3, correto? Então o que eu vou fazer para atribuir a nota? Eu vou pegar o trabalho que vocês entregaram de calorimetria, que eu chamo de T1, e o trabalho de propagação de calor, que estou chamando de T2. Eu vou somar as duas notas e dividir por 2, assim de simples. Tá certo? E com isso eu vou ter a nota da prova, que seria equivalente à prova de vocês, para subir no sistema. Esse trabalho aqui já foi entregue. Esse aqui, o prazo de propagação de calor bom, eu estou gravando o vídeo na quarta, mas o prazo é quinta-feira. É amanhã, certo? Acho que dia 2 de abril. Tudo bem, gente? É isso. Então, a média, essa será a nota que eu vou lançar para a frente 3 do primeiro bimestre do curso de Física. Tudo bem? Bom, agora vamos para a segunda parte do vídeo, que seria a correção do trabalho de propagação de calor. Bom, gente, comece então a correção do trabalho de vocês de propagação de calor. Aí está na tela a primeira questão, vou fazer a leitura e em seguida farei comentários. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. É interessante a forma com que ele apresenta a pergunta, porque equivale a dizer preencha as lacunas, né? Certo? A alternativa 1 diz: o calor do Sol chega até nós por... Bom, o calor do Sol para chegar à Terra, dado que entre o Sol e a Terra temos vácuo, na verdade não é um vácuo mesmo, tem pó, tem muito pó no meio interplanetário, mas isso aí não é o que faz o calor do Sol chegar até a Terra. O que faz o calor do Sol alcançar não só a Terra como todo o seu entorno são as ondas eletromagnéticas. Então o calor se faz por radiação ou irradiação, certo? É importante notar que as ondas eletromagnéticas elas não se restringem somente ao espectro da luz visível. Elas se aplicam também a todo uma quantidade enorme de espectros. Ou seja, o que eu chamo de espectro é a frequência da onda eletromagnética. Cada onda tem uma frequência específica. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia transportada pela onda. Quanto menor a frequência, menor a quantidade de energia. Isso nós vamos ver em detalhes na parte do curso de ondulatória, que eu acho que é frente 3 também. Tá certo? Então, o item 1 seria a radiação térmica. O item 2. Uma moeda bem polida fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Bom, gente, quando eu ponho uma moeda bem polida, o que ela faz? Ela reflete melhor a luz do sol, certo? Quando ela reflete a luz do sol, o que ela está refletindo? Na verdade, são as ondas eletromagnéticas, as quais são portadoras de energia. No momento que a moeda reflete essas ondas, ela não está absorvendo a energia que essas ondas transportam. Consequentemente, ela vai esquentar menos. Ela vai ficar menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta.
Bom, a tinta preta, ao contrário de uma superfície polida, ela absorve todas as ondas eletromagnéticas. E ao absorver essas ondas, elas também absorvem a energia que as ondas transportam. Essa situação é a mesma que acontece quando a gente veste uma roupa branca ou preta durante um dia de sol. Todo mundo sabe, por exemplo, eu estou com uma camiseta preta debaixo da luz do sol, ela vai esquentar mais do que uma camiseta branca. Certo? Porque a cor branca reflete melhor a luz do sol do que a cor preta. É a mesma coisa, tá certo? Então até aqui o que nós temos... primeiro item é a radiação térmica, segunda fica menos quente. Então radiação e menos. Vamos para o terceiro item. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá para a outra extremidade por... Bom, seria condução térmica, né? Então aqui seria a alternativa C de cebola. A alternativa correta da questão 1. Tudo bem, gente? Muito bem. Passemos para a questão 2. Aí está. No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã... Bom, gente, o que a lã faz? Tem um dito popular falso que entende que a lã ou um cobertor esquenta. Na verdade, eles não esquentam. Na verdade, a lã ela é um excelente isolante térmico. Você vê que ela é meio fofinha, né? Isso faz ela ser isolante térmico. Ou seja, ela conduz mal o calor através dela. Então, quando nós vestimos uma blusa de lã, o que acontece? O calor do corpo fica retido. A lã não permite que o nosso corpo perca calor para o meio externo. Então, o que acontece? É isso que acontece. A lã ela protege o corpo de perdas de calor ao meio ambiente. Então, aqui está dizendo não é fonte de calor a lã, acabei de explicar, não é absorvente de calor, não é um bom condutor de calor. Item D, ela impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Isso é o que a lã faz. Tá certo? Alternativa D, então, D de dado. Tudo bem, gente? Com a segunda questão? É isso aí. Vamos para a terceira questão. Aqui está. Julgue as afirmações a seguir e assinale quais são as corretas. Bom, afirmação 1. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Gente, é o que nós estamos estudando desde o início do curso de calorimetria. Sempre se lembra da fórmula que tem a variação de temperatura? Para que haja calor tem que ter uma diferença de temperatura. Tá certo? Para que o calor que é? Transferência de energia térmica. Isso se dá a partir das diferenças de temperatura. Então a afirmação 1 é correta. Afirmação 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Falso. A convecção ocorre nos líquidos e gases. O que acontece nos sólidos é a condução térmica. Então a 2 é uma afirmação falsa. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Está correto. Acabei de explicar na questão número 1, né? A radiação térmica se caracteriza para a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. E a onda eletromagnética não depende no meio material para existir. Então, eu tenho que a alternativa 1 e 3 são verdadeiras. Então, olhando as alternativas, a alternativa D de dado é a alternativa correta para a questão 3. Vamos bem, gente? Sigamos. Questão 4. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Alternativa A. A convecção é observada em líquidos e gases. Correto. Vamos falar se líquidos e gases, também pode-se dizer meios fluídicos, porque são meios que têm essa característica, o líquido e o gás, das partículas que compõem ambos poder se mover dentro de sua constituição, certo? Alternativa B. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Falso.
certo? Olha, a condução de calor ocorre sim em meios materiais, no caso dos meios materiais estado sólido, mas não ocorre no vácuo. Então aqui, como ele quer a alternativa incorreta, a alternativa para a questão 4 seria a alternativa B de bola. Vamos ver, alternativa C, vou ler as demais. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. É correto, certo? Não depende de meio material. Alternativa D, o calor é uma fonte de energia que pode se transferir de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Correto? E a alternativa E, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as distintas partes do fluido. Isso foi o que eu expliquei no vídeo de introdução teórica desse tema, não? Quando eu falei do tema da chaleira, né? A água que recebe o calor, as partículas ganham velocidade de translação, e essa velocidade aí é energia cinética armazenada. Na medida que elas se movimentam mais rápido, elas tendem a se afastar uma das outras. Isso faz com que a densidade térmica diminua, a densidade do corpo diminua, e com isso o líquido quente sobe e o líquido mais frio, que está para a parte mais afastada da fonte térmica, desce. Aí dá as conhecidas como correntes convectivas. Tá certo? Então, para a questão 4, alternativa B. Questão 5. Vamos lá. Ele menciona uma música, eu não vou cantar, que fala Menino do Rio, é bem famosa, né? Eu vou ler o enunciado. A música acima, de autoria de Caetano Veloso e interpretada por Baby Consuelo, foi composta em 1979. Logo na primeira frase, existe um contraste entre as palavras calor e arrepio, que é o efeito de eriçamento dos pelos do corpo por causa da sensação de frio. Marque a alternativa correta a respeito das trocas de calor entre os corpos. A pergunta que ele vai fazer aqui basicamente vai se centrar na forma com que o corpo humano troca calor com o meio ambiente. Vamos olhar as alternativas. A. O calor é uma energia térmica em trânsito. Perfeito, gente. Essa é a definição de calor. E é apenas transmitido por meios materiais. Não. Ela pode ser transmitida também no vácuo, como já vimos. Alternativa B. A sensação de frio é provocada pela perda de calor do corpo para o meio ambiente. Isso é correto. Essa perda de calor, gente, ocorre de duas formas. Por condução térmica, porque as células do tecido epitelial estão em contato com as partículas de ar, e a transmissão de calor se dá por condução. Ou seja, condução se entende por contato entre partículas. Mas a perda de calor do corpo humano também se faz por radiação térmica. Lembre-se do infravermelho. As imagens do infravermelho você vê, não? O corpo humano brilhando quase, porque nós irradiamos calor. Então essas são as duas formas com que o corpo humano perde calor para o meio ambiente. Mas ela principalmente perde por condução térmica. Quando o ar externo ou o meio ambiente está muito frio, as partículas de ar vão querer mais calor do corpo, não? Aí é quando dá aquela sensação de frio. E nessa alternativa B está dizendo que a perda de calor do corpo humano para o meio ambiente ocorre por convecção térmica. Não é isso. É condução térmica, principalmente. Tá? Alternativa C. O calor é uma energia térmica em trânsito. Correto. Motivada pela igualdade de temperatura. Falso. O trânsito da energia térmica, que caracteriza o calor, é motivada justamente pela diferença de temperatura. Certo? Nem vou ler o resto. Alternativa D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção. Falso. Não vou nem comentar. Alternativa E. O calor que provoca arrepio pode ser entendido como o calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio do processo de condução térmica. É isso aí, tá certo? Foi o que eu mencionei agora. Como eu disse, perde calor por radiação também, mas é principalmente por condução térmica, tá? Por radiação está radiando todo o tempo calor. A condução térmica, ela vai ocorrer, essa transferência por condução térmica,
devido às diferenças de temperatura do corpo com o ar ou com o meio externo. Pode ser água também, lembrando, certo? Então, quinta questão, alternativa E de Ernesto. Beleza, gente? Continuamos então. Aí está, questão 6. Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Alternativa A. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meios. Não, gente. O vácuo, por exemplo, não acontece em nenhum dos dois. B. O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo. Essa é boa, hein? Essa aqui é verdadeira ou falsa? Somente no vácuo, gente? Pense um pouquinho, ó. Imagine um churrasco. Todo mundo já foi para um churrasco. E todos aqui alguma vez já se aproximaram da churrasqueira. Quando a gente se aproxima da churrasqueira, vocês não sentem um calor irradiando do carvão que está em brasa? Esse calor é radiação térmica, tá? Ou seja, ele está se propagando através do ar que nós respiramos. Outro exemplo, uma chaleira com água. Eu tenho a chaleira, a água quente fervendo. Eu aproximo minha mão da chaleira e basta com aproximar a minha mão, eu já sei se ela está quente, porque ela está radiando calor. E essa radiação de calor, ela ocorre de forma independente do ar. E claro, se eu pegar a chaleira com água quente e levar lá para a Lua, essa chaleira vai continuar radiando calor, porque na Lua não tem ar. Quer dizer, a radiação ocorre de maneira independente dos meios materiais, mas isso não impede que ela se propague também nos meios materiais. Tudo bem? Bom, então voltando aqui, a alternativa B ela é falsa. Quer dizer, a radiação ela também ocorre nos meios materiais. Alternativa C. A convecção é um processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Se lembram do exemplo que eu dei no vídeo onde eu dei a introdução teórica de propagação de calor? Eu mencionei esse exemplo, né? A água e a terra têm capacidades térmicas distintas. A água tem uma capacidade térmica maior do que a terra. Qual que é a consequência disso? A água demora muito mais tempo para esquentar e a terra esquenta muito mais rapidamente. Quando falo diferença de capacidade térmica, o que eu estou falando? A quantidade de energia necessária para que uma unidade de massa de um corpo aumente em 1 grau Celsius sua temperatura. Certo? Digo unidade de massa porque a capacidade térmica é proporcional à massa do corpo também. Bom. Ai, me perdi. Onde é que eu estava? Ah, da praia, né? Então o que acontece? Durante o dia, como a terra esquenta mais rápido, logo de manhã cedo não tem vento na praia. Porque a água e a terra estão em equilíbrio térmico. Aí então o que acontece? O sol aparece e a terra começa a esquentar mais rápido do que a água. Então o ar que está sobre a terra se precipita e sobe. E o ar que está mais frio sobre a água se desloca em direção à terra. Então o vento vai ser da água para a terra. Durante a noite ocorre o processo inverso. O sol já se foi, a terra perde calor rapidamente para o meio ambiente, para o ar, e se esfria. Então durante a noite a terra é mais fria do que a água. Porque a água demora mais tempo para perder o calor. Ela demora mais para esquentar do que a terra e demora mais para esfriar também, porque ela retém bem a energia térmica. Então o que acontece? O ar está mais quente sobre a água, então o ar vai se deslocar da terra, o ar mais frio que está sobre a terra, se desloca em direção ao mar. O vento é da terra para o mar durante a noite. Tá certo? E esse vento vai continuar acontecendo até que as temperaturas do ar e da água, da terra e da água, perdão, se equilibrem novamente. Tudo bem, gente? Então a alternativa C para a questão 6 é a alternativa correta. Vou ler as demais. D. A condução térmica ocorre somente em líquidos, é falso. E a alternativa E. A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível. Eu mencionei isso na questão 1, né? As ondas eletromagnéticas se distinguem pelas frequências de cada onda.
Cada frequência se costuma dar um nome de espectro. Isso é um espectro. Por exemplo, a luz vermelha, ela tem um espectro distinto do infravermelho, para citar um exemplo. O infravermelho tem um espectro ou frequência distinta da micro-ondas. A VHF, que é Very High Frequency. UHF, Ultra High Frequency. São ondas de comunicação. Também são ondas eletromagnéticas numa frequência muito menor do que a frequência do espectro visível. Para cima do espectro visível eu tenho ultravioleta, eu tenho raios X, eu tenho raios gama e mais uma série de espectros distintos. Quer dizer, todas as ondas eletromagnéticas, independentemente da frequência que elas possuem, elas transportam energia, portanto transportam calor, tá certo? Elas transmitem energia, tudo bem? Quanto maior a frequência, mais energia elas transportam. Quanto menor a frequência, menos energia, tá bom? Então a alternativa é falsa porque ele restringiu que a irradiação térmica só acontece nas ondas do espectro visível. Não é certo. Ela acontece também em espectros ou frequências de onda eletromagnética que não é visível ao olho humano. Tá certo? Tem animais aí que conseguem ver ultravioleta. E também infravermelho, gente. Então, o olho humano não vê essas ondas, tá certo? É isso aí. Tudo bem, gente? Então, para a questão 6, ficou a alternativa, era qualquer, C de cebola, não? Que as brisas marítimas é um efeito realizado por convecção térmica. Tudo bem? Vamos para a questão 7. Oba, churrasco, hein? Preparar um bom churrasco é uma arte e, em todas as famílias, sempre existe um que se diz bom no preparo. Gente, isso é certo, né? Sempre tem aquele que sabe mais do que os demais. Não, que eu tenho uma dica para pôr o sal na carne, ou não ponho sal, o corte tem que ser assim, tem que ser de outro modo. É legal ver isso, eu gosto. Mas é legal isso também, sempre tem alguém que é especialista. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Isso é certo também. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. Aqui faço uma pausa, gente. São duas coisas aí, caixa de isopor e papel de alumínio. Por que se colocam essas duas coisas para proteger a carne? É claro que a carne, gente, uma vez que o animal é abatido, já começa o processo de putrefação. Sabem disso, né? Por isso que é importante que a carne seja refrigerada. A refrigeração, ela retrasa muito esse processo. Para citar um exemplo, faço aqui, se vocês me permitem fazer um parênteses, durante o século XVI e XVII, as espécies como pimenta, canela, cravo, eram muito apreciadas na Europa. E elas chegavam na Europa principalmente pela Rota da Seda. Por que eram apreciadas e eram bem pagas por isso? Porque essas espécies disfarçavam o gosto de carne podre que eles comiam. Basicamente era isso, gente. É por isso que quando os turcos tomaram Constantinopla, a Rota da Seda foi bloqueada. Tem alguns que dizem que ainda ficou um pedacinho dela passando por Veneza, mas parece que não, ela foi bloqueada. E foi daí a urgência dos portugueses se lançarem nas expansões marítimas para chegar numa outra rota até a Índia e China para comprar espécies e para vender na Europa. Gente, valia ouro essa coisa. Só uma curiosidade, tá? Então vamos voltar aqui para o exercício. Eu tenho que a caixa de isopor. Bom, por que isopor? O isopor é um bom isolante térmico. Então eu coloco a carne refrigerada dentro de uma caixa de isopor, o que acontece? O isopor impede que a carne ganhe calor no meio externo. Então ela conserva melhor a temperatura. Tá certo? Desde que a caixa de isopor, evidentemente, seja fechada. Certo? Se deixar ela aberta não funciona. Então, ela tem que estar fechada para gerar esse efeito. E o segundo é papel de alumínio. Bom, voltando ao isopor, então o isopor ele evita a perda o ganho de calor da carne por qual meio de transmissão? Seria por condução térmica, certo? E o papel de alumínio? O papel de alumínio tem a característica de ser uma superfície refletora. Bom, refletora é o que reflete. Reflete o quê? A luz, certo? Como um espelho.
Então o que acontece? Quando voltando para a moeda bem polida, o mesmo caso. O papel de alumínio evita que a carne absorva calor por radiação térmica proveniente do meio ambiente. Tá certo? Então, duas coisas aí. Condução térmica, é o papel que faz o isopor, e radiação térmica, é o que faz o alumínio. Tá certo? Vamos ler agora o que ele está pedindo aqui embaixo. Ele pede para completar as lacunas. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. Bom, essa palavra ainda não apareceu no nosso curso. Ela quer dizer o que é um meio ou um sistema adiabático, uma transformação adiabática. Ela se refere a uma transformação que não troca energia com o meio externo. Ou seja, é uma transformação isolada termicamente. Por exemplo, uma garrafa térmica, ela quer ser adiabática. Porque a palavra adiabático, ela joga a questão da ausência de trocas de calor para um meio ideal, certo? Então, a caixa de isopor, eu diria mais bem, ela quer ser um meio adiabático. Ela não é perfeita. De algum modo, o calor termina sendo transmitido do meio ambiente para o interior da caixa. Mas, se fosse adiabática perfeitamente, então a carne ficaria refrigerada eternamente dentro da caixa de isopor. Tá certo? Então ele está dizendo aqui que a caixa de isopor funciona como recipiente adiabático? Sim, ela quer ser um recipiente adiabático. A frase é correta, quase correta eu diria, porque o adiabático, insisto, ela joga a ideia para um sistema ideal, tá certo? Um sistema perfeito. O isopor tenta evitar, seria, não, ou impedir a troca de calor com o meio por condução térmica, como eu já expliquei, e o alumínio tenta impedir por radiação térmica. Tá certo? Então seria impedir condução radiação térmica, alternativa C de cebola. Tudo bem, gente? Tô indo muito rápido? Vamos lá, então a questão 7, alternativa C. É impedir a troca de calor por condução e o alumínio tenta impedir por irradiação térmica. Questão 8. Uma pessoa anda descalça no interior de uma casa onde as paredes, o piso e o ar estão em equilíbrio térmico. Faça uma pausa. É importante aqui, porque se diz equilíbrio térmico, porque as paredes, o piso e o ar estão com a mesma temperatura. Se a temperatura é igual, o que acontece? Não há troca de energia entre eles. Tá certo? A pessoa sente o piso de ladrilho mais frio que o piso de madeira. Todo mundo já viveu isso, né, gente? Quem que não andou descalço em casa? Saiu do piso de azulejo, por exemplo, passou para um piso de madeira, você sente a diferença de temperatura. Isso acontece por quê? Bom, acontece que a temperatura é igual. Vou vez usar ladrilho, vou usar azulejo, que é a mesma coisa. E a madeira, por exemplo. O que acontece é que a madeira é um bom isolante térmico. Primeiro. Segundo lugar, se é bom isolante térmico, que ela não transmite calor bem ao longo da sua extensão. Então, quando meu pé quente toca a madeira, meu pé vai perder pouco calor. Porque a madeira ela tem uma capacidade térmica ou um calor específico muito baixo, certo? Então, ela precisa de muita energia para aumentar a temperatura dela de 1 grau Celsius. No caso do azulejo ou ladrilho, o que acontece? Ele conduz melhor o calor. Primeira coisa. Segundo, que o calor específico dele é maior do que o calor específico da madeira. O que significa que ele precisa de mais energia para que a temperatura aumente de 1 grau Celsius. Então, quando o meu pé quente toca o ladrilho vai pedir energia. Quero energia, porque eu quero entrar em equilíbrio térmico com o seu pé. Mas ela precisa de muita energia para poder gerar uma variação de 1 grau Celsius. Então, a sensação que eu tenho no meu pé é que como eu estou perdendo muita energia térmica devido ao contato com o ladrilho, é de frio. Essa é a sensação de frio, é porque o meu corpo está perdendo energia. Tá certo? No caso da madeira, não. A madeira, pouca energia já entra em equilíbrio térmico. Então, meu pé quase não sente a perda de calor. Deu para entender, gente? Então, são duas coisas que estão funcionando, são duas propriedades. Uma delas é o calor específico sensível, que seja diferente. Da madeira é bem menor do que do ladrilho. E também o fato de ser ou não um bom condutor térmico interfere nesse processo. Então vamos ver aqui, efeitos psicológicos não é certo. Diferença entre os calores específicos do ladrilho e madeira. Essa alternativa B é
correta. Alternativa C, há diferentes propriedades de condução de calor do ladrilho e da madeira. Propriedades de condução, isso tá estranho. Bom, a condução térmica é diferente, tá certo? Mas propriedades de condução parece que está comprometendo a questão de condução térmica. Olha, tá meio ambígua a alternativa, mas eu diria que passa, tá? Mas eu diria que a alternativa B ela é mais precisa, a resposta. E a alternativa E, a diferença de temperatura entre ladrilho e madeira, como já vimos, é falso, porque estão em equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Tudo bem, gente? Então essas 8 questões que eu queria comentar, eu espero que eu tenha podido ajudar. A continuação, eu vou apresentar a resolução da 9ª questão. Gente, assistam essa resolução. Essa questão tinha uma pegadinha assim gigante dentro dela. Assim, parecia simples, mas tem um ajuste de unidades de medida que de fato, chequem aí. Eu vou subir agora um segundo vídeo, vou pôr junto com esse, comentando a resolução da questão 9. Tudo bem? Agora aqui ao final eu apresento uma tela, ó, deve ser essa que está aí, onde eu coloco as alternativas de cada questão para que vocês possam checar aí com a sua resolução, tá certo? Vou deixar a tela um pouquinho aí, se quiserem dar pausa para checar as respostas. E agora vai entrar o vídeo com a resolução da 9ª questão, que eu vou usar o quadro branco, porque é mais fácil não para escrever, tá bom? Bom, gente, vamos fazer agora a questão que eu pedi, que é a única questão analítica da folha de exercícios, que era a questão 4 da página 947. Eu escolhi essa questão em particular porque ela tem umas variantes de interpretação geométrica e também de análise de unidades de medida muito particular. A parte física, essencialmente, é simples. O que complicou essa questão mesmo foram essas variantes que eu acabo de mencionar. Eu estou com problemas técnicos de apresentar o enunciado da questão na tela do computador de vocês, por isso eu vou fazer a leitura diretamente a partir dessa folha. Eu peço de favor, aqueles que queiram me acompanhar, peguem a apostila e leiam comigo, tá certo? Eu vou ler primeiro o enunciado completo e depois eu passo para a interpretação das informações, das medidas e das perguntas realizadas pela questão. Começo a leitura então. Uma caixa de isopor em forma de paralelepípedo de dimensões 0,4 por 0,604 metros contém 9 kg de gelo em equilíbrio térmico com a água. Pausa na leitura aqui. Então, a primeira coisa é que a caixa ela é em forma de paralelepípedo, certo? 9 kg de gelo em equilíbrio térmico com água significa dizer que a temperatura no interior da caixa é 0 graus Celsius. Obrigatoriamente, porque o gelo e a água estão coexistindo. Essa é uma informação camuflada no enunciado, certo? Continua a leitura do enunciado. Esse sistema é fechado e mantido em uma sala cuja temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. Tendo em vista que o gelo é completamente derretido após um intervalo de 10 horas, calcule. 2 pontos. A. O fluxo de calor em watts que o conteúdo da caixa de isopor recebe até derreter o gelo. E a segunda pergunta é a espessura da caixa de isopor. Ele diz para usar o coeficiente de transmissão de calor. Veja, coeficiente de transmissão de calor é o coeficiente de condutividade térmica, certo? 4 vezes 10 a menos 2 watts dividido por metro grau Celsius. Então são 2 perguntas, temos que responder. Vamos uma de cada vez. Primeiro, fluxo de calor em watts. Bom, o fluxo de calor é dado para a quantidade de energia que atravessa as paredes da caixa por unidade de tempo. Então, o fluxo vai depender da quantidade de calor que o gelo vai precisar para derreter completamente e o tempo. O tempo é 10 horas. Agora, e a quantidade de calor, como é que eu vou achar? A quantidade de calor para derreter o gelo é a massa vezes o calor latente de fusão do gelo. Certo? Agora bem, ele quer em watts. Isso é importante. A unidade de medida watts, por definição, é joules por segundo. O que significa dizer aqui? Ó?
Se isso aqui vai ser watts, a quantidade de calor que eu tenho que calcular não pode ser em calorias, tem que ser em joules. Mais abaixo, no enunciado, ele diz aqui, ó, 1 caloria, 4 joules. E diz também, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, eu vou começar a resolução do item A movendo essas unidades de medida, certo? Então, o primeiro que eu vou ver aqui é que a quantidade, o calor latente é 80 calorias por grama. Então, vamos passar essa caloria para joules e vou passar gramas para quilos. Por que quilos? Porque ele disse que a massa de gelo era 9 quilos. Então, ter que deixar aqui embaixo em quilos também. Como é que eu faço a conversão de unidade nesse caso? Bom, a gente faz assim, ó. Ele diz que 1 caloria, 4 joules, certo? Então, no lugar da caloria, que está aqui... deixa eu tirar isso daqui. Aqui, eu vou colocar aqui, ó, o valor 4 joules. Então, eu vou escrever 80 vezes 4 joules. Tirei a caloria, coloquei joules, certo? Dividido. Agora eu vou passar grama para quilo. Bom, se eu coloco o quilo aqui embaixo, para ser quilo eu tenho que dividir por 1000, certo? Porque 1 grama equivale a 1 quilo, ou a milésima parte de 1 quilo, certo? Então vou dividir por 1000 aqui embaixo. Está dividindo aqui, eu passo multiplicando. 10 ao cubo. Tudo bem? Então o calor latente que a gente vai usar vai ser 80 vezes 4 vezes 1000. 80 vezes 4 vai dar 320. Certo? Vezes 1000. 1, 2, 3. Aí eu tenho o calor latente em joules por quilo. Então esse aqui é só isso. Aqui é um probleminha à parte. Certo? Já tem a unidade de medida que eu preciso. Agora vou calcular a quantidade de calor que eu preciso para derreter 9 quilos de gelo. Então a quantidade de calor vai ser 9 vezes o calor latente de fusão em joules por quilo. 9 já está em quilo, a quantidade de calor vai ficar em joules, certo? Então vezes 320.000. Bom, fazendo a conta, vou pegar minha calculadora. São privilégios de professor, certo? Vezes 9. Ixi, dá um número grande aqui. Vou fazer assim, eu vou escrever notação científica, 2,88 vezes 10 a sexta joules. Essa é a quantidade de calor necessária para derreter 9 kg de gelo, tá certo? Agora vamos para o fluxo, certo? O fluxo de calor vai ficar quanto? A quantidade de calor, que é esse valor aqui, dividido pelo tempo. Agora bem, watts, voltando para cá, ó, é joules por segundo. Então, se eu quero o fluxo em watts, eu tenho que ter o tempo em segundos. Senão vai ficar joules por hora, e não é watts isso. Isso aqui é definição, tá? Então, o tempo ele diz que é 10 horas. Então, vou passar 10 horas para minutos, multiplico por 60, passo para segundos, multiplico de novo por 60. Certo? Então, vamos lá, fazendo a conta. 2,88, eu vou dividir por 10, divido por 60, divido por 60, certo? Agora tenho 10 a sexta aqui, ó. Então multiplico por 10 a sexta. 80, certo? Então o fluxo de calor vai ser 80 watts. Esse é o item A, certo? Bom, gente, isso aqui em física acontece muito. Eu tenho notado que muitas questões estão aparecendo com essas exigências de mudar unidades de medida. Então vamos trabalhar bastante isso, tá? Vamos ter atenção a isso, tudo bem? Bom, então a segunda pergunta, voltando para a apostila, seria saber qual é a espessura da caixa de isopor. E ele diz para usar o coeficiente de transmissão de calor do isopor como... Vou pôr aqui do lado o valor, é 4, 10 a menos 2 watts metro grau Celsius.
Bom, aqui tem uma pegadinha, ou mais bem um detalhe importante, porque a caixa... Quer dizer, se eu tenho uma parede, vou fazer aqui a parede, o que acontece? Aqui tem uma temperatura de 30 graus, aqui eu tenho 0. O fluxo de calor vai atravessar a área da parede, certo? Vamos fazer a parede aqui, certo? Assim. Então o fluxo de calor ele atravessa essa espessura aqui, que é L. Mas nesse problema, aí que está o detalhe, não é uma parede, é uma caixa. Então isso muda alguma coisa. Por que vai mudar? Vamos fazer a caixa aqui para a gente poder ver isso. Certo? Essa é uma caixa. O que acontece, dá para ver a caixa? Certo? É que ela tem, não uma parede, a caixa tem quantas paredes? Tenho uma parede aqui e a outra do lado oposto, são duas. Uma aqui em cima e a outra embaixo, 3, 4, a de frente e a que está atrás, 5, 6. Então a gente tem que calcular a área para essas 6 paredes. Então ele diz que aqui eu tenho uma dimensão de 0,6, 0,4 e 0,4. Então eu tenho que a área total que vai entrar, vamos colocar aqui a fórmula, o fluxo depende da constante, essa constante K, dessa área, das diferenças de temperatura e é inversamente proporcional à espessura, que é a pergunta do problema, qual é a espessura dessa parede, certo? Agora a área que vai entrar aqui vai ser a área total que o meio externo tem contato com a caixa, que seria a área dessas 6 faces do paralelepípedo, certo? Então eu tenho uma face que é essa aqui, ó. Essa primeira face, ela tem a área 0,4 por 0,4. Então 0,4 vezes 0,4. Mas aqui do outro lado eu também tenho as mesmas dimensões. Então eu vou multiplicar esse valor por 2. Em cima e embaixo da mesma forma, eu tenho 0,6 por 0,4. Então vai 0,6, 0,4, mas são duas faces. Então eu também multiplico por 2 e somo. E falta qual? A de frente e a que está no fundo, que vai ser 0,6 por 0,4, certo? Mais, vou fazer aqui embaixo, 2 vezes 0,6, 0,4. Então é um detalhe desse problema, essa construção, né? Eu vou fazer a conta, então é 0,4 vezes 0,6 vezes 2, certo? Mais esse mesmo valor, então vezes 2 de novo. Mais isso aqui, que é 0,16 vezes 2, 0,32, certo? Então a área que vai ser considerada é 1,28 metros quadrados, porque esses valores todos foram dados em metro. Certo? Bom, agora sim, de volta para cá. Passo a espessura para o outro lado da igualdade. Jogo o fluxo para esse lado. Então vai ser K, a variação de temperatura, tudo isso dividido pelo fluxo. Vamos substituir valores. Eu preciso de espaço. Eu vou apagar aqui. Tá certo? Substituindo os valores, o que eu vou ter? O K é esse número aqui. 4, 10 a menos 2. A área, 1,28. Que bem que eu memorizei. A variação de temperatura no interior da caixa é 0 graus. No exterior é 30. Então será 30 menos 0. Sempre faço o maior menos o menor. Tá? Tudo isso dividido pelo fluxo que nós calculamos, que é 80. Bom, isso aqui está em watt, metro, grau Celsius, metro quadrado, e aqui watt, então a espessura vai dar em metros. Certo? Não, tem que fazer conta, gente. Não tem de outra, tá? Então vamos lá, 4 vezes 1,28 vezes 30, divido por 80 e divido por 100, certo? Que é 10 a menos 2 aqui. Então a área vai... a espessura deu 0,0192 metros. Vamos passar para centímetros, basta multiplicar por 100. Então a espessura seria 1,92 centímetros.
parte física em si mesma não é tão complicada. Esses detalhes da caixa aí que não é tão evidente. E as conversões de unidades da primeira parte do item A. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvidas, podem buscar, insisto, mandem mensagem. Eu respondo ou bem por mensagens ou respondo por um vídeo, dependendo da pergunta que for feita. Tá bom? Hoje mesmo, mais no final do dia, vocês vão estar recebendo um novo vídeo do novo conteúdo teórico. Se tiver alguma dúvida sobre o fechamento das notas também, basta comunicar-me, tá? Insisto, então, o primeiro bimestre ficou só o trabalho de calorimetria e o trabalho de propagação de calor, esses dois. Beleza, gente? É isso então. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Tchau!